Minha gente, hoje nós estamos recebendo aqui Marcelo Gomes. No anúncio dos secretários feitos pelo prefeito eleito Orlando Jorge, nós não tivemos a oportunidade de conversar com Marcelo naquele momento, pois Marcelo saiu urgente para resolver um problema de família, e não foi nada de ruim, foi uma coisa boa, né, Marcelo? E nos comprometemos de hoje, dia de Natal, para você que está em casa, não é? Para você que está no trabalho como eu estou aqui, poder ter informações do que foi esse pleito, do que foi essa campanha, e das perspectivas dessa gestão Orlando Jorge, que começa a partir do dia 1º de janeiro, que não está distante, é daqui a uma semana, né? De hoje é 8. Então, Marcelo, você esteve dentro do caldeirão, como se diz. Você esteve no epicentro das coisas. Desde aquele momento em que estivemos lá na Escola Cônego, no auditório, quando ali foi lançado o nome de Orlando Jorge, e das negociações de antes. Como é que isso tudo aconteceu, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Everton. Bom dia, Limoeiro. Primeiro do que tudo, desejar um Feliz Natal, de muita luz, muita paz a todos os nossos munícipes. Gonçalves, é interessante, né? Bem colocado aí. É normal. A gente percebeu no ano de 2019, era um ano, uma pré-campanha, podemos dizer assim, e é normal a veiculação de nomes, né? Então começou surgindo alguns nomes e começou já a se conversar sobre as questões das alianças. E aí foi quando, no mês de abril de 19, começou já a se vincular o nome de Orlando Jorge, porque nós tínhamos pesquisas, isso não podia sair um nome por sair, a gente não podia errar. E aí a gente percebeu na população limoeirense que a população estava carente de um... Existiam outros nomes, Marcelo, dentro dessa pesquisa? É normal que apareça, né, Gonçalves? Surgiram alguns nomes, eu não vou citar aqui. É verdade. Né, mas, assim, a gente percebeu que Limoeiro precisava de um gestor. E um outro ponto de alta relevância foi a questão da saúde. A gente percebia que o povo estava clamando por saúde. Então, ninguém melhor, ninguém mais capacitado dentro do nosso grupo do que Orlando Jorge. Orlando tem uma vasta experiência como gestor público na área de saúde. Ninguém mais do que Orlando para entender de SUS. E Orlando um gestor. A gente sabe da competência de Orlando. Então esse nome, Orlando Jorge, caiu como uma luva. E aí a gente fez, né, uma pesquisa, acho que em abril, e Orlando já aparecia com 10%, sem lançar o nome de Orlando na rua. Então aqui e acolá, houve alguma resistência. Orlando às vezes dizia, rapaz... Eu lembro que ele repetiu várias vezes para mim que de política ele tinha pendurado a chuteira. É verdade. E ele era um militante do SUS que se aprofundou nisso, aprendeu a fazer isso com muito carinho, né? Vivia, talvez viajando para Brasília de 15 dias e tal, era SUS. E eu desisti de política. Era isso que eu ouvia dele. Exatamente. E assim, ele estava muito ocupado em Paudalho, né? Assumiu a Secretaria de Saúde de Paudalho, e aí se elegeu o presidente do COSEM, do CONASENS, representando Pernambuco em Brasília. Então, isso ocupava Orlando demais. E ele ficava, rapaz, como é que eu vou conciliar isso? Eu vou ter que virar a chave. Ele falava muito nesse aspecto. Mas a gente dizia, Orlando, Limoeiro precisa de você. Você vai ter que fazer esse sacrifício, vai ter que sacrificar a sua família, vai ter que sacrificar a sua vida, mas a causa é nobre. E aí foi entendendo, e a gente foi conversando com outras pessoas do grupo, e se chegou a um consenso que realmente Orlando era o nome para o momento. E aí foi quando a gente lançou o nome de Orlando, eu me lembro muito bem, foi pragmático, dia 3 de outubro de 19, lá no Cônego Fernando Passos, no auditório do Cônego. E aí quando foi em dezembro, a gente fez outra pesquisa. E aí Orlando já liderava as pesquisas, com o pessoal do G4, o próprio prefeito Joãozinho. Orlando já partia na frente deles. E de lá para cá, em momento algum, Orlando teve abaixo nas pesquisas. Com exceção de um momento que ele foi vitimado pelo Covid, e naquele momento Orlando ficou... Precisou de um internamento, né? Exatamente, ele saiu na rua, né?
ficou se cuidando e tal. Então, naquele momento, ele passou a ser o segundo e Marcelo foi o primeiro. Mas quando ele retomou a questão da saúde e foi para a rua, se restabeleceu fisicamente e começou a andar novamente, Orlando começou a crescer e aí deu no que deu, né? Tá aí, Quer Orlando, dizer que em momento nenhum Joãozinho liderou pesquisa em Limoeiro? pelo menos a que a gente monitorava, que a gente fazia, não. Não, nem ele, nem Marcelo. Estou sendo muito claro aqui. Agora, Marcelo, eu posso dizer que você já foi prefeito de Limoeiro, de Paudalho e de Camaragibe. Pelas funções assumidas e pela confiança que esses gestores lhe deram, né? Então você esteve dentro de toda a conversa, de toda a negociação. Como é que se partiu para a campanha então? Como é que foi esse início? Vamos para a rua com Orlando Jorge. A gente, como eu te falei, existia um projeto, a gente acreditava no projeto e sabia que se a gente não errasse, se a gente colocasse as propostas devidas, fizesse uma política perto do povo, chamando o povo para participar, porque não tem outro caminho, Gonçalves, a não ser unir Limoeiro. E essas rodas de conversa que Orlando fez, salvo me engano, 80 e poucos rodas de conversa, a gente escutava o povo, e o povo colocava as situações, o que o povo queria, então a gente ouviu, ele fala muito isso, presta atenção, e a gente prestava atenção no povo, e o povo prestava atenção na nossa proposta. E por isso que deu certo. A gente sabia, eu andava com ele muito na zona rural, Orlando tinha um serviço prestado na zona rural desde a época Desde o tempo de Arraes. Governo Arraes, exatamente. E Gonçalves era emocionante, a gente chegava em determinadas casas, tinha aquele senhor de 80 anos, talvez os filhos mais novos, os netos, não lembrava, mas a gente chegava em casa, eu cheguei lá em Serra do Carneiro, não me recordo agora o nome do cidadão, e ele conversando conosco, e daí a pouco ele entrou. Aí eu não entendi. Aí ele chegou no interruptor e acendeu a lâmpada. Aí voltou para Orlando e disse: doutor, sabe o que é isso aqui? Apontou. Eu me emociono, porque foi uma coisa muito... Aí Orlando, o que foi? Ele disse: foi o senhor. Hoje eu tenho energia na minha casa, hoje eu tenho luz porque o senhor botou. Então isso se repetia, entendeu, Gonçalves? Se repetia, era uma cena que ela era repetitiva. Então isso nos animava. Quando a gente chegava aqui na sede, a gente conversava com os formadores de opinião, a gente conversava com funcionário público, tinha funcionário público que dizia: olha, eu não posso aparecer, tal, mas a gente precisa de renovar, Limoeiro precisa de um choque de gestão, e a gente está com o senhor. E ficou aquela conversa assim, isso animava. Veio o momento da pandemia, né? Esse momento atípico, que teve que parar tudo, e a gente teve que se adequar às normas sanitárias, e foi uma campanha totalmente de rede social. A gente não teve aquele calor. Você vê que no dia da vitória foi o único momento que realmente o povo foi para a rua, a gente não tinha como segurar. Que nem podia ir, nem podia, mas como segurar aquela multidão, né? Então o povo foi. Aí você vê, Orlando foi diplomado agora recentemente, é uma coisa fria, né, Marcelo? Fria, a gente não pôde estar perto do candidato, né, que a gente vestiu a camisa, que a gente apoiou pelas redes sociais. Agora recentemente ele anuncia o secretário também de forma remota. A posse eu acho que não vai ser diferente. Então tem que se adequar, mas a gente tem que ir para a luta, como se diz. Marcelo, a gente falou aí de campanha. No dia da eleição, o que é que você sentiu, o que é que você percebeu? Gonçalves, Eu tô colocando essas coisas porque eu sei que você estava dentro de tudo isso. Veja só, Gonçalves, a gente fez um monitoramento, né? O Partido Podemos fez esse monitoramento e a gente percebeu que na última semana Orlando deu uma crescida. Ele cresceu na hora certa, porque ele estava liderando as pesquisas, mas sempre dentro da margem de erro. E quando foi na quarta-feira, a gente teve um resultado em que Orlando cresceu 10 pontos. Isso seria alguns indecisos? Sim, porque a gente percebia, isso nos tranquilizou, porque ficou uma briga, quando teve a questão de 4 candidatos, então os votos foram muito divididos, né? Você pode observar, eu trouxe um dado aqui, em 2016 compareceram 33.327, mas foram 2 candidatos, né? Tiago e Joãozinho. Agora, em 2020, 35.637, mas tinha 4 candidatos. 4 candidatos. Né? Então, assim, quando Marcelo Mota crescia, Joãozinho caía.
Quando Joãozinho crescia, Marcelo caía. Então a gente percebeu que havia uma briga no bom sentido, a disputa do voto entre Joãozinho e Marcelo. E Orlando se mantinha na casa de 32, 31. E quando foi na quarta-feira, Orlando cresceu que saiu da margem de erro. Então isso nos deixou assim confortado, né? A gente disse, a eleição está ganha, a gente não pode errar, a gente tem que administrar esses dias, porque da forma que a gente está vendo, Orlando é o prefeito. Foi quando Teobaldo veio também para a campanha, né? Foi importante demais a participação de Ricardo, né? Ricardo, como o líder maior do nosso grupo, Ricardo estava focado em alguns estados, em que o Podemos, alguns municípios em que o Podemos também tinha sua representatividade. E quando foi no final, que ele também foi acometido pela Covid, ele passou 15 dias na quarentena. E aí quando o Ricardo veio no momento certo também. Então foi importante demais a presença de Ricardo aqui na eleição de Orlando. Então quando foi no sábado à noite, aí a terra da fofoca, né, Limoeiro, a gente está acostumado com isso. Aí começou o zum. Fulano está comprando voto, fulano está vendendo voto, fulano está fazendo isso e fulano está aquilo. E eu disse, gente, a gente não pode entrar nisso não. Primeiro, a gente não tem dinheiro. Foi uma campanha de muito sacrifício. Quem estava dentro, coordenando junto comigo, viu que a campanha foi feita de dificuldade, de muito voluntário. Pessoas que realmente acreditaram no projeto. A gente teve uma militância de 22 pessoas, jovens, que esses jovens tiveram uma participação fundamental na campanha. E aí as pessoas voluntárias... A mídia digital desse pessoal foi importante demais. Fez o porta a porta, a gente conversava com eles, porque não adiantava, Gonçalo, a gente sair e jogar papel. Aquela política antiga de jogar papel na rua, de jogar papel no terraço das casas, não, a gente tinha que partir para o convencimento. E a gente tinha uma proposta, foi feito um plano de governo, como eu te falei, nesse G3, que era o grupo de trabalho, ouvindo as pessoas. E a gente orientou a turma jovem que conversasse, e as pessoas iam de porta em porta e conversava com aquele morador, explicava a situação que Limoeiro se encontrava e qual era a proposta que Orlando tinha. Então isso foi uma política diferenciada, foi uma política mesmo do corpo, apesar da pandemia, mas as pessoas tinham que ouvir. Então era perder tempo. Só não se preocupe, se você sair, passar o dia todo andando e você conquistar 10, 15 votos, esses votos vão se multiplicar. Porque a pessoa que se convenceu daquela conversa, acreditou naquela proposta, ele vai multiplicar. Era a história da gente dizer o mais um. É importante o mais um. E esse mais um foi tomando uma dimensão, e no dia da eleição a gente já sentia isso no povo. Não tinha aquela tradição de aquele vermelhão na rua, aquele amarelão na rua, aquele verdão na rua. Existia uma consciência. Uma consciência. Você viu que foi uma eleição tranquila, o povo calado, mas o povo é sabido. O povo é inteligente, o povo enxerga. Como diz Dom Helder, o povo pensa. Pensa. E está aí provado. Hoje, amigo, quem não fizer gestão está fora. Não tem para onde correr. A gente não pode brincar com o dinheiro público, não pode jogar o dinheiro do povo fora, não. Então, assim, eu sou adepto e enxergo. Quando você tem uma proposta nova, que você vai para uma eleição, você vai mostrar ao povo que você é capaz de fazer. É o que Orlando fez. O povo acreditou na proposta de Orlando. Apesar de ter mais 3 candidatos, mas o povo escolheu. Orlando não teve a maioria dos eleitores de Limoeiro, né? Se você juntar aí Joãozinho, Marcelo e Rosejara, são 19 mil votos. Verdade. Orlando teve 12. Não é? Foi eleito com a minoria, mas foram 12.500 pessoas que acreditaram nessa proposta. E agora Orlando não é prefeito de 12.500 pessoas. Orlando é prefeito da cidade de Limoeiro. Orlando tem que administrar os recursos de Limoeiro com responsabilidade, com serenidade, cuidando dos projetos, planejando o que a gente pode, o que a gente não pode, porque às vezes, Gonçalo, as pessoas confundem. E Limoeiro tem um orçamento de 180 milhões, um exemplo, e acha que aquele dinheiro vem. Não é assim. Você planeja a questão contábil, a questão fiscal, mas o recurso, o dinheiro que vai entrar é diferente da realidade do orçamento. Então você tem aquela rubrica orçamentária por secretaria, por pasta, mas você tem que entender o que é que você pode gastar, porque se você gastar errado vai faltar para outra coisa.
é cobrir o lençol. É aquela história do lençol. Você lençol cobre a curto, cabeça, descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. Será que é isso que está acontecendo agora, por exemplo, na gestão Joãozinho, com a dificuldade de pagar os salários dentro do mês? Olha, Gonçalves, a gente tem uma questão aí de dizer que passou, a gente não pode olhar para trás, né? Mas quem deu a resposta à pergunta que você me fez agora foi o povo. Porque quando você tem uma proposta e o povo acredita, a reeleição é um bônus. A reeleição, o povo vai dizer se aprova a tua gestão, se você realmente corresponder às expectativas do povo de Limoeiro, ou se o povo vai te reprovar. E se o povo reprovou, é porque a proposta, a administração, a gestão não correspondeu ao povo. Então está aí agora Orlando prefeito. Se daqui a 4 anos Orlando não corresponder, o nosso grupo, nós não correspondermos ao povo de Limoeiro, o povo vai votar em outro, não tem para onde correr. Agora, Marcelo, chegou o momento da transição. Você também entrou como um homem de transição. É claro que não vai se especificar nada aqui, mas muitos problemas? Veja só, Gonçalves, eu sou o coordenador do prefeito eleito, da equipe do prefeito eleito Orlando Jorge, e a doutora Fernanda é a coordenadora do prefeito em exercício, Joãozinho. Então a gente cumpriu a questão da legislação, né? Existe uma resolução do Tribunal de Contas, que é a resolução 27, e a lei 260 de 2014, uma lei complementar do Estado, que ambas, a lei e a resolução, ela dá os requisitos, elencando cada item que é de praxe o prefeito eleito solicitar a gestão atual. E nós fizemos isso, né? Nós apresentamos nossa equipe, foi protocolado esse ofício na prefeitura, o prefeito fez uma portaria, essa portaria foi publicada, e daí nós criamos um e-mail institucional, né? Um e-mail da transição, onde nós protocolamos vários ofícios, solicitando vários documentos para análise. Uhum. E esses documentos, uma parte chegou num tempo hábil, outros documentos não chegou em tempo hábil. Inclusive nós tivemos uma reunião com o doutor Geraldo, o procurador-geral do município, e doutor Paulo, o promotor de justiça, porque o doutor Paulo tinha emitido um ofício para Orlando, fazendo algumas recomendações, como também fez esse ofício ao prefeito. E aí a gente teve que entrar numa conversa, mostrar a realidade, mas aí estamos recolhendo ainda, nós não temos uma conclusão. Quer dizer, a transição está em andamento. Está em andamento ainda. Eu acho que de hoje a 8 é a posse de Orlando. Eu acho que nós não vamos concluir daqui até lá. E aí eu acho que mais uns 15 dias de janeiro, aí realmente quem tem a legitimidade, quem vai falar sobre o que foi apresentado, todo o diagnóstico feito, vai ser o prefeito Orlando Jorge. Marcelo, eu li seu currículo quando você foi nomeado e eu nunca pensei que você tivesse sido secretário de Educação. Você foi secretário de Educação de Camaragibe. Com muita honra. Você teve também à frente, e está ainda à frente, da Casa Civil de Paudalho, não é isso? São nomenclaturas diferentes. Você foi secretário de Administração de Limoeiro e agora você vai para um planejamento. Essas funções diferentes, essas nomenclaturas diferentes. Por exemplo, agora em Limoeiro, como secretário de Planejamento, qual é a função de Marcelo? Gonçalves, vê só. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pois não. Gonçalves, vê só. Eu sou administrador de formação. Uhum. A gente sabe que da coisa pública você entende muito. Isso é bom. E a questão da administração ela é muito vasta, né? Porque toda a pasta, a nomenclatura de educação, você vê que Zé Serra, ele é economista e foi um dos melhores ministros da saúde do Brasil, do governo Fernando Henrique, né? Uhum. Então, assim, o administrador, ele está para administrar, não é verdade? Mesmo sem ser técnico daquela pasta. Então, foi um desafio muito grande para mim, Camaragibe, quando eu assumi a Secretaria de Educação. Mas o que foi que eu fiz? Eu tinha o conhecimento da gestão pública, que aí ela é unânime para todas as pastas. Você planejar, coordenar, executar, monitorar, isso são princípios da administração. E aí eu tive a sorte de ter um corpo técnico muito capacitado, um corpo técnico das questões pedagógicas,
conhecimento científico, e a gente montou uma equipe e eu apenas administrei aquela equipe. Mas aí eu sou meio teimoso. Eu acho que quando você senta numa cadeira, Gonçalves, você não pode ser pego de surpresa. A gente não está ali na cadeira para ocupar o cargo. Você não pode ser menor do que o cargo. Tem várias missões. Exatamente, você tem que ser maior do que o cargo. E como é que você é maior do que o cargo? Quando você adquire conhecimento. Qualificação, né? Qualificação. Então eu fiz vários cursos no Tribunal de Contas. Olha, se o Tribunal de Contas, ele é o órgão controlador externo do município. É ele que vai me fiscalizar. E ele disponibiliza cursos na Escola de Contas Públicas Barreto Guimarães. Por que eu não me capacitar? Então eu fui estudar Fundeb, eu fiz curso de auditoria, de folha de pagamento, de recursos humanos. Enfim, me capacitei e hoje assim a gente domina de certa forma, porque isso é muito dinâmico. A gente hoje tem uma resolução que determina uma situação. Amanhã ela é excluída e passa a ter uma nova norma. Então ela foi revogada. Então se você não estiver lendo, se você não estiver se capacitando, se atualizando, você vai ficando para trás. A gente tem a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que participa de vários, ela patrocina vários cursos. Eu fui para Brasília fazer alguns cursos. Então você não tem como você dar errado. Montar uma equipe boa, sentar na cadeira e planejar e fazer a coisa acontecer. Eu, quando fui secretário de administração aqui em Limoeiro, Gonçalves, é porque o pessoal se liga na nomenclatura administração, mas a pasta era administração, era planejamento, administração, gestão e tecnologia. Hoje, com a reforma que o prefeito Joãozinho fez, através da Lei 107 de 2017, ele mudou algumas nomenclaturas e separou algumas secretarias. Então, hoje ele tem 2 secretarias específicas voltadas para a gestão, que é a de planejamento da gestão, essa pasta que eu vou ocupar a partir de 1 de janeiro, e a pasta de administração, segurança cidadã e trânsito. Que essa parte da administração ela ficou mais voltada para a questão dos recursos humanos, folha de pagamento, questão da licitação, enfim, a parte de RH e o trânsito, né, do qual o Coronel Canel assumiu a Secretaria Executiva. E a parte do planejamento e administração, essa parte que eu vou assumir, quais são as atribuições? É você planejar a gestão, planejamento da gestão. É você sentar, chamar o prefeito vai chamar a gente, vai chamar os secretários, e a gente fazer a distribuição de um planejamento para X dias. Um planejamento, as ações que irão ocorrer durante esses meses, através de metas, através de monitoramento, através de resultado, e a gente aí vai monitorar isso. Aí a coordenação da gestão. Então todas as ações da secretaria ela vai ter que convergir para o gabinete. Não é que a gente vai tirar a autonomia de secretário. Todos nós, secretários, nós somos iguais. Mas para melhor entender, é um time de futebol em que existe o técnico e o capitão. Então, o capitão da equipe é a Secretaria de Planejamento, entendeu? Porque está próximo do prefeito, o prefeito vai estar monitorando, o prefeito vai estar questionando, e é mais fácil a interlocução, inclusive até com a própria Câmara. Orlando quer criar um modelo de gestão onde os projetos de leis que forem para a Câmara, nós do planejamento, a gente vai para lá explicar, para que os vereadores não sejam pegos de surpresa. Um projeto de lei para votar em 48 horas, isso não existe, não dá tempo nem de ler. Então a gente vai planejar, fazer o projeto, ir para lá, explicar, tirar as dúvidas dos vereadores, e aí, pela soberania do poder legislativo, que é independente, né? A gente tem que ter os poderes harmônicos, mas todos são independentes, e aí cabe ao julgamento deles se vota aprovando ou se vota reprovando aquele projeto. Marcelo Gomes, a posse é de hoje a 8, né? E a partir de amanhã 8 se assume a gestão em Limoeiro. Ainda temos aí alguns secretários que não foram anunciados. O que é que está acontecendo? Orlando, ele é muito cauteloso, né? Você veja principalmente o da saúde, né? Que é uma coisa que eu creio, por ele entender tanto de saúde, ele deve estar tendo muito cuidado em anunciar esse secretário. Você veja que o critério que ele usou para o primeiro momento técnico, né, foi conversado com um por um,
ele colocando algumas exigências. Orlando não teve, graças a Deus, assim. Orlando, ele é muito centrado, por isso que eu acredito, muito centrado no que faz. E ele conversou individualmente com cada secretário e estabeleceu o que ele queria. E cada secretário pensou, teve que reorganizar as suas vidas para poder servir a Limoeiro. Houve algum nome que ele convidou e recusou? Não. Todos não. os convidados aceitaram. Todos os convidados Isso é aceitaram. Né? Tá todo mundo indo com vontade. Deu o tiro certo. A quem ele procurou, foi um nome pensado, conversado, e se chegou a um denominador comum para assumir o modelo de gestão que Orlando quer implantar. Ainda esta semana esses nomes saem? Isso aí, Gonçalves, é a questão da hierarquia. Ele está ouvindo a gente, já ele vai entrar no ar também. E aí eu não respondo. Quem responde é Orlando Jorge. Marcelo, obrigado pela presença, irmão. Era preciso a gente ter essa conversa, era preciso esses esclarecimentos. E além de secretário, que poderia ter sido uma entrevista simples, mas não, você foi o cara que veio lá do início. Você começou com o Teobaldo lá do começo, né? E se estendeu até hoje, faz parte de uma gestão hoje. Eu vou dizer, Gonçalo, interrompendo, na verdade, em 96 a gente já apoiava Orlando, né? Exatamente, é verdade. Não tinha, o assim, menino de vida. Ele e Fernando votava, Melo, que hoje é o secretário de Educação dele. E aí vem Ricardo, dele. e essa coisa toda, enfim, isso é um negócio que a gente... Entendeu? Pica a gente e a gente não sai. Quando você estava nas reuniões de decisão desde o começo, então veio para a campanha como coordenador, aí veio para a eleição como coordenador, aí veio para a transição e agora é secretário e aquela coisa toda. Então você era o nome indicado que a gente não fizesse uma simples entrevista, mas que tivesse uma conversa longa aqui, esclarecedora como essa. Obrigado pelo dia de Natal você estar aqui com a gente, mas desejar um Feliz Natal aqui para a Jéssica, para a Filipão e a Inoan, que deve estar em casa dormindo ou ouvindo a gente, e desculpar por tirar você de casa no dia de Natal para vir para aqui. Já estamos trabalhando, né, Gonçalo? Pois isso é trabalho. É verdade. Tá bom, meu irmão, muito obrigado, sempre à disposição. Um abraço a todos os limoeirenses e usar da marca da campanha. Essas palavras são de Orlando, viu? Um cheiro no coração de todo mundo, um beijo no teu coração. Pois é. Fala, garoto.